Trabalhar na Disneylândia não é tudo o que dizem. Existem coisas que o público em geral não tem conhecimento, embora circulem rumores online sobre certas práticas. Um desses rumores é verdadeiro. Ninguém pode morrer na Disneylândia. Como parte da equipe de bombeiros de Anaheim, IMT, nós estamos no local para eventos mais sérios. A equipe do parque, conhecida como membros do elenco, tem sua própria equipe de pessoal treinado para lidar com tudo, desde pequenos cortes e arranhões até doenças. Mas de vez em quando, alguém precisa ir ao hospital. Quando isso acontece, 2 de nós preparamos uma ambulância e uma enfermeira é chamada para ajudar. Transportamos o paciente para um hospital próximo e tratamos dele no caminho para lá. Dentro de um curto espaço de tempo, iniciamos uma intravenosa na parte de trás do veículo. Pode ficar bastante complicado, deixe-me dizer, mas já fiz isso em várias ocasiões. Buracos podem tornar as coisas realmente interessantes quando você tem uma agulha no braço de alguém e está pescando uma veia. O importante é ter certeza de que você não acerta uma artéria ou se cutuca. Fui designado para o parque nos últimos meses e passei a gostar de trabalhar aqui na maior parte do tempo, até hoje. Disse antes que ninguém pode morrer na Disneylândia. E às vezes o destino não é gentil o suficiente para cumprir as políticas corporativas. Esta manhã, fui chamado para ajudar com um acidente perto do passeio da xícara de chá. Ainda era cedo e o parque estava silencioso, pois os visitantes estavam começando a entrar. O tempo estava quente e ensolarado em um dia típico de Anaheim. No entanto, havia uma barreira montada perto da entrada do passeio. Várias pessoas estavam sendo interrogadas e reclamavam em voz alta sobre o confisco de seus telefones. Poucas estavam chorando e pareciam quase histéricas. Essas pessoas estavam sendo levadas a portas fechadas por homens de terno com crachás da Disneylândia. Ele será devolvido a você. Só um momento, o segurança estava dizendo. E eu o vi apertar o botão excluir para se livrar do vídeo mais recente no telefone celular do visitante. Política do parque, ele disse, devolvendo o aparelho para a mulher. Obrigado pela sua cooperação. Aproveite o resto do seu dia. Ela começou a protestar, olhando o arquivo apagado, mas o marido agarrou seu braço e a puxou, lançando seu olhar nervoso para a barricada. A mulher finalmente cedeu, e os dois foram embora. O segurança disse, olhando para mim. Ele me direcionou para trás da barricada, e eu vi um adolescente muito apavorado que estava fazendo RCP em um homem decapitado. Com cada estocada, sangue jorrava do lugar onde sua cabeça deveria estar. Os sons eram perturbadores, como um brinquedo de cachorro molhado sendo pisado repetidamente em um daqueles que rangem. O que você está fazendo? Por quê? Tentei pronunciar as palavras, mas não precisávamos que você fizesse isso. Assuma o controle da criança. Esse homem precisa ser levado para um hospital. Eu olhei para o segurança estupefato. Um hospital? Esse homem precisa ir a uma funerária para cremação. Não haveria caixão aberto para esse... Você deve estar brincando. O segurança agarrou meu braço e me empurrou em direção ao garoto. Assuma, ele disse. O garoto está cansado. Você precisa fazer seu trabalho. Outro segurança se juntou a ele, e os dois me deram um olhar severo, indicando que era melhor eu não discutir com eles. Tentei explicar a eles, mas não conseguindo. Tentei dizer a eles que a reanimação cardiopulmonar não iria ajudar um homem morto sem cabeça, mas era como falar com uma parede de tijolos. Logo, eles deixaram claro que se eu não fizesse o que me pediram, eu seria aquele que precisaria de uma visita ao hospital, o que é completamente insano. Consegui ajoelhar e comecei a fazer RCP em um homem sem cabeça. Cada vez que eu empurrava seu peito, uma fonte de sangue parcialmente coagulado jorrava do buraco no topo de seu pescoço. O que aconteceu com ele? Perguntei ao garoto a quem assumi ser quem fez o passeio. Eu não sei, cara, ele disse, tremendo e pálido. Eu apenas olhei para cima e a cabeça do cara estava voando. Cara, eu nem sei onde a maldita coisa foi parar. Eu pressiono para baixo em seu externo novamente o mais forte que pude, repetindo a mesma quantidade de pressão na mesma profundidade. Apesar do fato de tudo ser inútil, 100 compressões por minuto, 5 centímetros de profundidade, garantindo o posicionamento adequado das mãos. Tudo estava tão arraigado em mim que fiz isso perfeitamente, apesar do fato de que esse homem nunca mais respiraria novamente. Eventualmente, alguém que parecia um gerente apareceu. Ele estava vestindo um terno elegante. Apesar do clima quente,
e de seus olhos azuis frios, sem nenhuma indicação de qualquer compaixão. Ei, esses caras queriam que eu continuasse fazendo RCP, eu disse a ele rapidamente, sentindo que ele estava no comando desse show de palhaços. Posso parar agora? Ele obviamente está morto. O homem de terno escuro balançou a cabeça. Continue, não pare. Ele tinha um olhar sobre ele que eu não gostei. Um tipo de sentimento frio e raivoso saiu do homem como uma aura sombria. Decidi não discutir com ele. Tire Bill do choro ou da cerveja, ele disse a um dos seguranças. Diz para ele trazer a maca. O homem olhou em volta e então sussurrou baixinho. E alguém tire aquela maldita cabeça do chão, antes que alguma criança a veja. Um estranho veículo preto com ratos no topo e uma carroceria fechada estava estacionado na nossa frente. E eu fui forçado a entrar e então obrigado a continuar fazendo RCP em o que era essencialmente seu cadáver sem cabeça. A boca trêmula, aterrorizada de um homem olhou para mim do outro lado do porta-malas, onde um segurança o segurava em seu colo com o rosto voltado para fora. A cena macabra foi tão surreal e horrível que eu tive que continuar dizendo a mim mesmo que não estava em um pesadelo. Isso estava realmente acontecendo. Por que você está me obrigando a fazer isso? Eu gritei com o homem de terno que estava sentado no banco da frente. Ele está morto. O homem simplesmente me ignorou. Quando entramos em uma garagem marcada apenas para pessoal autorizado, e o estranho veículo Hearst continuou viajando cada vez mais fundo no espaço semelhante a um armazém, eventualmente, depois de mais alguns minutos dirigindo cada vez mais fundo no subsolo, usando uma série de rampas como você encontraria em uma garagem, chegamos a outra porta deslizante de aço. Estendendo a mão para apertar um botão no teto, o homem na frente olhou para mim e fixou os olhos em mim. Quase lá, ele disse. Apenas mais alguns minutos. Então ele olhou para o segurança e franziu a testa. Jim, o que eu te contei sobre as cabeças? O segurança ficou vermelho imediatamente e começou a vasculhar um armário próximo a ele. Parecia uma gaveta cheia de gelo. Então ele jogou a cabeça dentro dela, pousou com um som alto, como se ele tivesse deixado cair seu pacote de carne em um refrigerador em um dia quente de verão no lago. Ele levantou o polegar em um gesto afirmativo, acenando para o homem de terno. Entendi. Fiquei pasmo, diminuindo a velocidade, diminuindo minhas compressões momentaneamente, e o segurança tirou a arma do coldre. Não diminua a velocidade, ele disse. Continue assim. Eu entendi a mensagem implícita. Mas por que eles se preocupam tanto com os órgãos de um homem morto com sangue oxigenado? Não havia cabeça, e sem cabeça, o corpo seria inútil. O cérebro estaria morto por falta de oxigênio há algum tempo, e sem um centro de controle, o saco de carne que eu pressionava com toda a minha força estava essencialmente obsoleto. Era tudo inútil, a menos que as memórias viessem até mim de coisas que eu ouvi no passado. Walt Disney não tinha insistido em ser congelado criogenicamente? Não, isso era uma loucura. Essas ideias eram insanas. Mas então, como se confirmasse meus piores medos, vi o que estava escrito na porta deslizante do próximo negócio, onde se lia o Centro de Pesquisa Criogênica da Disneylândia, o CRF, autorizado para membros do elenco somente após este ponto. A próxima área consistia em tanques enormes cheios de fluido azul rodopiante. Eu vi pessoas suspensas no líquido, o rosto congelado como Han Solo em Carbonite, suas bocas abertas em gritos silenciosos. É real, eu me ouvi sussurrando silenciosamente. Então, reorientei meus esforços na RCP. De repente, parecia que poderia haver um propósito para tudo isso. Depois de tudo, entramos em uma última sala grande. Ela estava cheia de equipamentos que pareciam décadas além de qualquer coisa que eu já tinha visto antes. Me lembrou de fotos que eu tinha visto de formas mecânicas massivas e complexas do grande colisor de Hadrons, que eu nunca poderia ter começado a entender. O homem de terno saiu do banco da frente, deu a volta e nos rolou em uma maca com a ajuda de alguns outros. Enquanto isso, continuei fazendo as compressões, com muito medo de parar. Está tudo bem, o homem disse com um tom surpreendentemente gentil. Você pode descansar agora. Obrigado pelo seu trabalho duro. Atordoado, desci da maca e senti dormência e dor nos antebraços, ombros e pulso. Eu tinha muita prática em fazer RCP, mas isso foi cansativo até para mim. Sentindo que estava atordoado, olhei em volta para o espaço que estava ao meu redor. Que lugar é esse? Eu perguntei. Bem,
O homem disse. Você vai precisar assinar um NDA para que possamos deixá-lo sair daqui. Acho que posso lhe contar tudo. Vi o homem sem cabeça sendo trazido para uma plataforma, e sua cabeça estava sendo carregada para lá também. Grandes máquinas penduradas no teto me lembrando do laboratório de Frankenstein pouco antes de dar vida ao monstro. Um homem com um jaleco branco estava mexendo em itens em mesas cobertas de pano e preparando instrumentos como um médico prestes a fazer uma cirurgia. Você deve ter ouvido falar sobre como o próprio homem uma vez quis ser congelado e mantido em criogenia até o futuro, para que ele pudesse ser trazido de volta à vida novamente. Você já ouviu isso, certo? A maioria das pessoas já. Sim, quero dizer, eu não tinha certeza se era verdade ou não. Bem, é verdade. E ele é mantido aqui neste laboratório. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que uma grande parte dos lucros que esta organização traz vai para cumprir esse objetivo. O equipamento lá embaixo custa muito dinheiro para construir e instalar, e temos tudo configurado do jeito que precisamos. Eu não tinha certeza do que dizer. O homem simplesmente continuou. O problema é que não queremos experimentar primeiro no homem, e se não der certo, então estamos experimentando com os voluntários. É por isso que colocamos pessoas congeladas aqui. É por isso que ninguém pode morrer na Disneylândia. Precisamos usar todos os recursos disponíveis. Temos aqueles corpos que você viu no caminho para cá, aquelas pessoas que sofreram acidentes no parque ou entraram sorrateiramente depois do expediente. Pelo menos são aqueles que ninguém notaria desaparecido, como esse cara. Exatamente. Cara, você sabe que ele não tem família, relações estendidas. Robert Biggs aqui tem 34 anos, mora sozinho, e sua única alegria na vida é vir para a Disneylândia. Minha garganta apertou, meu estômago começou a embrulhar, e era como se houvesse um bloco de concreto dentro do meu intestino. De repente, "O que você está fazendo com ele?" perguntei, observando enquanto o homem de jaleco espetava sua cabeça. O topo ainda estava brilhante e afiado, rodando como se fosse um pedaço gigante de carne de churrasco. Os sons molhados do sangue e das vísceras sendo empurrados para o lado podiam ser ouvidos quando ele o colocou no lugar. A cabeça balançou um pouco para frente e para trás. "Ainda vamos ajudá-lo", o homem disse. "Assim como temos ajudado tantos outros que morreram na faísca, ou devo dizer que quase morreram neste parque." O mundo estava ficando escuro enquanto eu tentava me concentrar em permanecer consciente. Nunca me senti tão apavorado e abalado como naquele momento. Realmente senti como se fosse desmaiar devido à natureza avassaladora de tudo o que estava acontecendo. Mas me livrei disso e disse a mim mesmo para sair dessa. Quem sabia o que essas pessoas fariam comigo se minhas luzes se apagassem? Eu me imaginei acordando como vítima de seus experimentos distorcidos, um homem com 2 pares diferentes de braços e uma segunda cabeça. Talvez eu tenha pensado dessa maneira, o homem de terno disse, me levando em direção a uma pequena mesa de aço. Pela primeira vez, quando ele falou, eu vi algo mais em seus olhos. Algo duro e escuro, como a segunda entidade vivendo dentro de seu olhar. Um segundo par de olhos olhando para mim de dentro. "Aqui está o acordo. Nós vamos precisar que você assine", ele disse, segurando uma caneta e apontando para uma pilha de papéis de 7 centímetros de espessura. "Não tenha pressa e leia tudo. Você não quer assinar algo que você não entende." A voz dele era amigável o suficiente, mas a aparência do contrato dizia o oposto. Não só era tão grosso quanto um livro, mas também estava digitado em uma fonte de 4 ou talvez 5 pontos, espaçamento simples e escrito em linguagem legal complexa. A primeira frase tinha 3 páginas. Olhei para o homem morto na plataforma e assisti com horror, enquanto o homem de jaleco prendeu eletrodos em sua cabeça e carregou um dispositivo enorme que parecia um enorme ponteiro laser, direcionando um feixe de energia para sua testa. O homem morto começou a se unir, balançando os olhos piscando abertos e fechados, e seus braços começaram a se mover para cima e para baixo pelas pernas, bombeando como se estivesse em uma bicicleta ergométrica. "Meu Deus", murmurei, tentando desviar os olhos da cena e me dobrando ali para poder ler a primeira frase do NDA novamente. Ou tentar. A parte até então denominada o espectador seria obrigado a fazê-lo, após a conclusão deste contrato, e sem a compreensão prévia do evento, até então referido como a perturbação. Então pisquei os olhos quando as palavras ficaram confusas,
e perdi o equilíbrio. A confusão de letras minúsculas era totalmente ilegível. Tudo pronto? O homem de terno perguntou, virando as páginas até estarmos de volta ao topo da pilha. Meus olhos se voltaram para a plataforma novamente, e vi que o homem morto estava agora, na verdade, começando a sentar. Ele estava olhando ao redor da sala, como alguém que acabou de acordar de um longo sono. Impossível! Eu sussurrei com a mão trêmula. Assinei o contrato, minha assinatura quase ilegível. Agora acho que você merece ficar com o resto do dia de folga. Você não deve refletir. Eu balancei a cabeça, devolvendo a caneta ao homem. Jim, acompanhe este homem e dê uma carona para ele. Ele não deveria dirigir depois de tudo que passou. Ele deu um tapinha no meu ombro de uma forma condescendente. Você teve um dia tão ocupado? Vá para casa e durma um pouco. Fui com um segurança até um veículo que estava esperando, e o homem de terno me chamou. Não se esqueça do NDA. Você não pode contar a ninguém sobre isso. Me virei sem dizer nada. Percebi depois que cheguei em casa que precisava contar às pessoas sobre isso. O NDA, dane-se. Pensei que era importante compartilhar isso com todos vocês. Disse a mim mesmo que roubar cadáveres e forçá-los à servidão de mortos-vivos é um mal que é como zumbis do fim do mundo, assumindo o controle do apocalipse em um nível absurdo. O homem de terno, de repente, me fez pensar em um necromante, algum feiticeiro malvado que mantinha as pessoas vivas contra sua vontade. Eu estava começando a pensar que ele não era um homem, mas alguma outra coisa, enquanto pensava na coisa que eu tinha visto escondido em seu olhar. Quem sabe a que tarefas intermináveis os mortos da Disneylândia estão sendo forçados por aquele bruxo sombrio dos dias modernos. Alguém tem que fazer algo a respeito, e talvez este seja o primeiro passo para detê-lo.